Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nossos Dois Toques desta segunda-feira, abrindo a semana, após a derrota do Inter ontem para o Flamengo. O Inter que perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. Um jogo extremamente polêmico, inclusive critérios de arbitragem. O Inter esteve hoje, inclusive, na CBF, escutando o áudio, né, da expulsão de ontem do Rodinei. Mas o Inter entende que ainda está vivo na competição, a última rodada. Flamengo enfrentando São Paulo e o Internacional, o Corinthians, na próxima quinta-feira. Bom, o Grêmio venceu ontem o Atlético Paranaense e garantiu, né, a sua já participação, pelo menos na pré-Libertadores da América. Mas o Grêmio é semana de decisão. No próximo domingo, o primeiro jogo contra o Palmeiras, para saber quem será o campeão da Copa do Brasil. Nossos Dois Toques, se você nos acompanha nos canais 24500 e 24 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive. Você participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta e interagindo. Mas é bom que ainda você compartilhe, né, nos seus grupos, peço que seus amigos compartilhem. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, embora seja difícil que ainda não conheçam, a emissora completou aí recentemente 2 anos e meio no ar, emissora genuinamente gaúcha, jovem, né? Focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também da RDC para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, especificamente da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, agora já esse ano completa 68 anos, nossa força e tradição. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária. Esse ano são 108 anos GBUX, então é o caminho certo para a sua segurança e também da sua família. E Senai, está enrolado para estudar? Desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje, vamos começar lá pela ponta, Mário Sérgio Martins, que já está de volta no nosso programa desde a semana retrasada. O polêmico e irreverente Ayrton, estava falando do Ayrton Bernardoni, que acabou de mandar uma mensagem que é polêmico e irreverente que nem tu, Ângelo Garbaschi. Quero saber muitas coisas aqui do Ângelo Garbaschi, que já tem gente, inclusive, perguntando sobre o Galo, né? Nem vice-campeão é. E de volta ao nosso Dois Toques, depois, né, de muito tempo com a sua participação, de volta hoje, recebendo aqui com muito prazer, com muita satisfação, que agora estará mais seguidamente aqui no nosso Dois Toques, Ayrton Ruschel. Carlos Eduardo, primeiro eu começo fazendo 2 agradecimentos. Primeiro a ti, que é uma pessoa a mim muito especial, nós temos mais de 2 décadas de programas juntos, né? É muita história junto. E tu me dares esse presente, porque é a bancada que tu constituísse hoje, também tem quase 2 décadas comigo. Histórica, né? Histórica, né? O Mário como dirigente e eu como dirigente nos conhecemos nessa condição. 23 anos. E o nosso tratamento tão cordato foi o que mais deu continuidade, o que hoje é uma amizade de famílias e me admira. E como tu disse, o irreverente, o polêmico aqui, Ângelo Garbaschi, que é uma escola para todos nós, né? Eu que a nossa diferença não é muita, mas eu ainda muito jovem, eu assistia nos famosos primeiros programas da TV, Piratini ainda, e tem em mim um Conversa fã que continua em fã. Então, obrigado, Cadu, obrigado por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui aí com eu vocês. tive a oportunidade de chamar ele de tio, né? Vocês sabem. Aí entre vocês. Aí entre vocês. Tio pra lá, tio pra cá, né? Pô, era só o apresentador que chamava, agora estou cercado por tudo que é lá. Mas isso é mas tio, é uma reverência, é uma saudação muito carinhosa que eu faço para ti. Muito obrigado. Para aqueles pela mais ideia. jovens que não conhecem e não sabem o que a gente falou em Conversa aqui bancada, foi um tradicional programa esportivo que teve, olha, na década de 60, né? O Garbaschi, que era o programa de domingo, um programa esportivo que tinha na extinta
TV Piratini. Vai longe isso aí. E para quem não acompanhava, Gadu, porque nossa audiência que vai se repetindo, né? E vão surgindo os jovens, mas quando se diz conversa de arquibancada, era uma arquibancada sim. Arquibancada né? Uma mesmo. arquibancada de madeira, Exato, sentada assim. como quem vai no futebol. E ficavam sentados os maiores nomes do jornalismo gaúcho ali, entre eles o nosso querido Ângelo. Ângelo Garbassi. Agora depois virou um empresário bem sucedido. Mário Sérgio, o Internacional perdeu a liderança ontem, né? Pois é, um jogo Cadu. extremamente polêmico em relação à arbitragem, os critérios do árbitro de ontem. A gente tem lances aí, inclusive deles, de jogos anteriores aí, que foram atitudes completamente diferentes de ontem, né? Mas o Internacional ontem tinha a possibilidade, inclusive com uma vitória, chegar ao título, mas foi prejudicado o Internacional. Após aquela expulsão, acabou sendo outro jogo, né? Não tem dúvida, a expulsão ela acabou estragando o espetáculo, estragou o time do Internacional, que se perdeu. Mas eu não costumo, quem me conhece sabe que eu não costumo chorar por derrotas, né? Senão teria que voltar lá o esporte, voltar ao Goiás e voltar a outras questões. Num jogo normal, o Flamengo tem mais time que o Internacional. Não tenho dúvida disso, num jogo normal. Só que foi um jogo anormal. Foi um jogo com expulsão, que não precisava todas as pessoas que conhecem o futebol e conhecem alguma questão de juiz de futebol, de árbitro de futebol, né, deram sua opinião que houve um exagero muito grande, né, do mesmo juiz que em outros lances idênticos ou parecidos, né, deu cartão amarelo e algumas vezes nem cartão amarelo deu. Para mim, acho que nós tivemos um jogo atípico, onde o Internacional poderia sim, 11 contra 11, poderia pelo menos beliscar o empate, porque o Flamengo tem um grande problema nesse campeonato, né? É um time que cansa nos últimos 20, 30 minutos, ele cansa, né? Só não cansou contra o Grêmio naquele jogo que o Grêmio massacrou ele, tocou 4-2 e ele não mostrou cansaço nenhum, né? Do contrário, quer dizer, o Flamengo ganha do Grêmio. Nesse último aqui na Arena, né? Então, nesse é o único jogo que eu não vi o Flamengo cansar. De resto, o Flamengo cansou em todos. Nós íamos empatar, nós íamos ganhar, eu não sei. Só que o juiz, o árbitro, nos tirou a chance de saber isso. Nos tirou a chance de saber isso. Estragou o campeonato? Não, esse campeonato ele está atípico de várias formas. O São Paulo, que não sei como é que está, mas estava empatando há pouco com o Botafogo, esteve na frente, o Atlético Mineiro esteve na frente, outros times estiveram na frente, o próprio Inter esteve na frente, antes lá no ano passado e este ano também. Então, tudo pode acontecer na última rodada, inclusive o São Paulo empatar com o Flamengo e até ganhar. Agora, resta saber que nós vamos fazer a nossa parte. Só que saber se não vai fazer essa uma parte, situação diferente, né? O Internacional até ontem dependia única e exclusivamente dele. Perfeito. Hoje não depende mais. Não. Mas vamos ver, quero também a opinião do Ruschel e do Garbassi sobre o jogo de ontem. A gente vai falar, evidentemente, do Grêmio, do Ayrton Ruschel depois. Enquanto a gente analisa aí e revê, né, os lances do jogo de ontem. O Internacional que... Não dá para reclamar do time do Internacional, né? O Internacional se posicionou de uma maneira e jogou meio que de igual para igual, né, Mário Sérgio? A gente tem, inclusive o Internacional terminou o primeiro tempo jogando bem. Jogando, né? Jogando bem. O Internacional saiu na frente com um gol de pênalti legítimo, que, a meu critério, merecia o cartão amarelo, o jogador que fez o pênalti, talvez até o vermelho, porque ia em direção ao gol. Olha aí, ó. As oportunidades. Olha, o Internacional iniciou com essa oportunidade, logo depois veio a penalidade máxima. Deixa eu só fazer um pequeno adendo. Esta regra mudou. Pois é, mas esta regra mudou. Não se dá mais amarelo. Em relação ao pênalti, porque a pena é o pênalti. A pena é o pênalti. Não, eu concordo contigo, mas merecia. Porque em direção ao gol. Sim. Né? Mas esse gol, logo no início da partida, parece que dava um alento ao torcedor colorado em relação... Né? E o olha a chute ali. Depois teve mais um do Rodinei, fez 1-0 e teve essas oportunidades, inclusive, né? Que não foi, pegou no zagueiro e pegou na trave depois, né? Foi no final do primeiro tempo, aquele chute do Rodinei que deu na trave. Que esse lance aí, eu acho. Agora, se esperava o Internacional até bem fechado, recuado, né? Não, jogou. Mas o Abel, uma mecânica de jogo que fez com que aquilo que tu dissesse, não dá, o favorito realmente era o Flamengo, um time infinitamente superior ao time do Internacional, mas o Internacional jogou com grandeza com esse aí foi o gol do empate, né?
no primeiro tempo ainda, e aí o Internacional, repetindo, terminou o primeiro tempo até com a oportunidade, jogando melhor que o Flamengo até no final do primeiro tempo. Esse foi o lance. Esse é o lance. Esse foi o lance que acabou aqui o Rodinei. Né? O que é o futebol, hein, Ayrton Roxo? Ou tu te consagra ou tu é crucificado. Se ele faz esse gol aí, ele era endeusado, né? E aí depois Mas eu não acho que ele foi crucificado. Olha o lance. Plasticamente é um lance... Cadu, eu quero fazer, não sei se o Ângelo quer falar. À vontade, não. Eu quero só fazer primeiro uma consideração sobre o VAR. O VAR, a quem eu saudei, e saudei muito, ele veio para terminar com os erros técnicos. Vocês lembram La Mão de Deus? Sim. Né? Onde aquele erro do Maradona jamais teria acontecido. Nós temos a linha de impedimento, que é que esses aparelhos são científicos e realmente evitam o erro, a saída de bola. Então, esses erros técnicos. Mas aquilo que depender de interpretação, cara, acho que tem que ficar pro não juiz. vai terminar nunca. Porque ou tu interpreta o que tu viu no campo, ou tu interpreta o que tu viste na televisão. Então, a discussão do futebol, Mário, é que não vai terminar em todo lance que for interpretativo. Eu acho que esses lances têm que ficar com o juiz de campo. Não adianta tu chamar para um lance lá que, olha, eu acho que ele foi mais para lá, mais para cá, o empurrão foi o ombro, tudo mais. Isso é o juiz decide. Acho que alguns lances, como por exemplo uma falta que ele não vê, uma falta, uma burdoada que dá alguém lá, o juiz não vê, uma falta assim, escandalosa, não precisa ser escandalosa, uma falta de jogo. Alguém cunhou uma frase, e não foi minha, eu não vou saber o autor intelectual dela, mas é importante dizer a frase, tá? Que existe expulsão de televisão e existe expulsão de campo. O lance em câmera lenta, se todos os lances que tu for olhar em câmera lenta, tu vai ter 2, 3 expulsões. Agora, Cadu, tu jogou bola aí muito, viu? Cadu jogou bola aí muito, preciso dar esse testemunho. Segue jogando. Jogo quando eu jogo do lado dele, viu, Garbassi? Aí eu cresço. Mas, Cadu, o lance da bola jogada, como nós jogamos lá, tem uma velocidade e visivelmente não há maldade. Agora, se tu pegares, isolares o lance... É esse lance. Porque, Cadu, olha, eu vou te dizer uma coisa, assim, vendo o jogo, tá? Vendo o jogo. Falta e segue o jogo. Isso é o futebol que eu me criei. Esse é o futebol que eu me criei. Agora, se tu para o lance e pega realmente em câmera lenta e olha, realmente fica uma coisa dantesca, agressiva. E aí, mas esse foi o questionamento. A gente, inclusive, tem a foto da expulsão do Rodinei, né? Onde o árbitro, né, o Klaus, ele não... Olha lá, ó. Olha, a imagem parada. Isso. Essa é a imagem que a câmera lenta te dá. Mas vai dar uma imagem corrida, não é isso daí. Antes, na verdade, não teve nem intenção de chegar ali. Mas, plasticamente, tu olha, mas essa foi a posição expulsão do Rafael, e leva para a polícia. Essa foi a posição do Rafael Klaus, que na hora consultou, inclusive, a bandeira, né? E aí interpretou como um lance acidental, um lance para cartão amarelo. Aí ele foi chamado pelo VAR e o VAR, olha, não foi. Foi um lance com maldade. Aí, hoje o Internacional, o presidente Alessandro, junto com o seu vice-presidente jurídico, esteve na CBF, né? Inclusive teve todo o áudio liberado. Dessa situação de ontem, e aí quando ele vai ao VAR, ele ainda diz, olha, é um lance acidental. Aí o VAR diz, não, vem olhar e ver que foi, né, um lance com maldade. Aí que ele concorda, é verdade. Aí ele vem e dá uma amarelo. Mas o que chama mais atenção, essa questão que tu falasse em relação aos critérios, ok, Ruxo, mas o critério, se tu vê de uma maneira, eu vejo de uma maneira, o Mário Sérgio vê de uma maneira e o Anjo vê de uma maneira. Mas o que mais chama atenção é que ele foi o mesmo juiz que em todos os lances, em jogos similares, em situações similares com ele deu sempre o cartão amarelo. É isso que incomoda. Isso incomodou. Na verdade, podia a interpretação dele ser um lance para vermelho, mas quando ele teve que examinar outros lances parecidos ou idênticos, ele deu amarelo. Então, os critérios foram diferentes. E isso depõe contra ele. Não só o lance do jogo contra o Flamengo. Inclusive, a gente tem uma foto aí de situações similares, onde ele era o juiz e sempre deu o cartão amarelo. Está aí na tela para vocês verem. Ó. Esse jogo foi, inclusive, com o Flamengo, né? Foi uma Flamengo e Botafogo. Teve o clássico Grenal ali, né? Foi do Cortez no Heitor, né? E todos ele deu amarelo. Olhar parado assim, plasticamente, parece um lance muito parecido. Mas é o que o Ruschel disse, se tu botar na câmera lenta ou no quadro parado, aí tu vai sempre ver a maldade. Tanto é verdade que ontem
Nem os jogadores do Flamengo Não, foi surpresa para todo mundo. Nem os jogadores do Para Flamengo nós que estamos reclamaram. assistindo, para os jogadores em campo, foi surpresa, né? Então, Eu reconheço, Cadu, o lance, né? E já me manifestei tecnicamente sobre ele. E aí a repercussão dele no jogo, ela é muito forte, lógico, porque o 10 contra 11, ele acaba influenciando o resultado. Mas tem sido uma constante os erros de arbitragem, né? E também é outra verdade. Se a gente começar a trazer, e com razão, o fato jornalístico é trazer os equívocos, né? Não dá para trazer os aviões que pousaram, nós temos que trazer os aviões que tiveram dificuldade de aterrissar, né? Então, eu entendo, mas são muitos erros. Eu insisto que a questão é do lance interpretativo, onde são dois julgando, Mário. O que aconteceu com o Klaus? O Klaus insistiu de que era amarelo, mas ele tinha um VAR insistentemente dizendo, vem, revisa, como disse o Cadu, vem, revisa. Quando tu pode estar dividindo em outro jogo este VAR com outro juiz, que também vai para a linha do amarelo, entendeu? E conduz... Mas ele nem amarelo deu no lance. Sim, não foi nem para cartão. Mas eu estou insistindo como teria que prevalecer a interpretação do juiz de campo. E hoje o VAR, que é para socorrer, na verdade ele está decidindo. Ele está induzindo. Isso. E induziu ele. Essa é a minha conclusão. Agora eu fico pensando uma coisa, né? Com toda a razão de discussão da arbitragem e tudo, em primeiro lugar nós sabemos aí, até falamos antes do programa, eu acho que o Internacional jogou fora a possibilidade de campeonato contra o Sport. Claro, todo mundo tropeçou, foi um campeonato que teve tropeço. Eu falei no começo exatamente isso, né? Nós vamos discutir essa questão do lance do Flamengo, parece que isso tirou nosso campeonato, e não é verdade. Nós fomos incompetentes. Sim, precisamos ser competentes. Nós temos discutido o fato jornalístico. Isso aconteceu. Não há discussão. Mas e tu tem, como sempre, tu tem razão, Ângelo. Até com o Atlético Mineiro tu tem razão. Então, o que é que não faz isso. Não vou começar a provocar. Porque não faz isso. Eu sou, embora vocês não se lembrem, eu sou um defensor do Ângelo. Então vocês brigando com o Ângelo, brigam pode comigo. ver a elegância. Muito obrigado. A elegância, desculpa, a elegância contra a injustiça. A elegância do Ailton Rusch é uma coisa espetacular. Quando cresceu, eu quero que vocês falem. Eu chamei ele para briga e ele ficou quieto. Não, mas é evidente. Eu chamei ele para discussão em relação a quando é que o Flamengo não cansou e ele silenciou. Mas agora tem que chamar o mas Atlético. é evidente que o Internacional, se perder esse campeonato, não foi para Fulano só. Foi no jogo contra o Sport. Acidentes de percurso, um campeonato longo como esse, tu vai ter e tem e sempre terá. Agora, numa reta final, não podia. Há 3, 4 jogos da final contra o Sport não pode. Não vão ficar bravos comigo e os torcedores do Internacional que não fiquem bravos comigo. É impossível. É evidente que esse campeonato foi atípico por causa da pandemia. Sim. Agora, no meu ponto de vista, se o Internacional fosse ou vier a ser campeão brasileiro, para mim é um aborto do futebol. Porque o Internacional não tem todo esse futebol, o Internacional não tem um plantel altamente qualificado para ser campeão brasileiro e o Abel foi lá e deu uma ajeitada no time. Porque se até ficasse... Mas para aí, Ângelo, a história nos conta nesses últimos campeonatos pontos corridos que nem sempre o melhor ganhou. Não, mas ele erra. O ano retrasado ele deu o Palmeiras como campeão de tudo, não ganhou. O ano passado ele deu o Santos como campeão. Não ganhou. Esse ano, lá no início, ele deu o Galo. O Atlético é campeão, entrega as faixas. Não é nem vice. Mas qual é a justificativa? Qual é a justificativa? Depois te chamo de ejaculação precoce, tu fica bravo. O Atlético não disputava a Copa do Brasil, o Atlético não disputava... Ele poderia ser... A tua justificativa é injustificável, porque na verdade... Porque isso não quer dizer nada. Eu tenho times que jogou... O Flamengo jogou todos os campeonatos. 2000, desculpa, Roxinho, 2019 jogou todos e acabou ganhando quase todos. Sim. Então, que não tem nada a ver. Não, mas nada a ver essa. Ia jogar praticamente sempre. Mas não importa, tem que ser bom o time. Tem que ser bom o time, não importa. Mas sem poupar. Desculpa, Ruxa. Eu só quero dizer como eu vejo o Internacional. Eu acho uma equipe extremamente disciplinada taticamente, né? E uma equipe que está mostrando uma mudança de conceito no futebol brasileiro. Ou seja, de que tu podes disputar o título
sem ter uma equipe acima da média, que me perdoem os colorados, podem ficar bravos Não, comigo, não, e tá mas certo, eu acho que tá o certo. Internacional é uma equipe arrumada, Normal. taticamente, com bons jogadores, mas nós não temos, assim, como time, um um D'Alessandro em craque. Não temos 2010, um craque. como um Fernandão em 2006, para ficar só no Cebolinha, por exemplo, Internacional, vamos pegar. como o Cebolinha É. no Grêmio. E tem jogadores diferenciais. O Internacional será ou seria campeão brasileiro com jogadores Ou será, disciplinados, né? como, Ou será. como os dois astros do Internacional não são virtuosos tecnicamente, são jogadores que se dedicam, que cumprem função, que chegam na frente, que desarmam, né? Que é o Patrick e o Edenilson. São dois jogadores excepcionais, mas num futebol coletivo, exatamente. Coletivo. Aí ele estava olhando o gol do Flamengo, é uma pintura, né? O segundo gol, né? Uma pintura. Não, o próprio primeiro, os dois. Não, desculpa, o primeiro gol. O primeiro. Certo. Ele faz uma jogada extraordinária, vencendo o lateral e nada contra o lateral, jogada do atacante. Aí ele cruza para trás, o Arrascaeta não dá um chute, não, ele dá uma colocada. Mas o segundo a gol bola também. bote a segunda vez. Foi. Aí já estava com 10. Mas de aí qualquer já forma, mas o ainda lance assim do o gol é Gerson muito foi bonito. espetacular, Ainda que é um assim craque pra mim. o gol é muito bonito. Mas tu vê que são gols extremamente trabalhados, né? Não são gols assim que tu chuta uma bola para a área, um cabeceia, o outro bate. Então, eu acho que isso, o Inter, eu digo assim, Mário, com dois diferentes, além dessa estrutura e dois diferentes, que poderiam ser, se não tivesse se pisado, o Guerreiro, que é um centroavante extraordinário. É importante que o Inter perdeu o argentino, quantos 4 jogadores. Isso. Internacional perdeu 4 jogadores. Moledo. O lateral meio esquerda, o meio esquerda argentino, o Cadu. Saraiva, o Bosquila, o Moledo. O treinador, Isso. porque nós tivemos. E o Internacional cometeu todos os erros possíveis, e aí eu estou me incluindo, tá? E tu, como foi um dos conselheiros muito atuante do Internacional, não continuou porque não quis, quer dizer, porque o Internacional faz falta. Duvido lá que o no Inter. Internacional. Faz falta Aí já mesmo. sobrou para ele aqui, ó. Aí já sobrou para ele aqui, ó. De novo? O Ailton Nunes, ó. Boa noite, Cadu. Diz aí para esse senhor de Araque que o Inter é merecedor do título porque liderou a maior parte do campeonato. É verdade, foi o time que mais teve na liderança. Não, mas olha aqui, mais ó, teve. cometemos. Eu só dizia, vou completar o seguinte, Ângelo. o Internacional não tem essas coisas de time. O Internacional pode ter 11 jogadores e depois no banco não tem jogadores para O suprir. Internacional, Não, vamos. com tudo isso aí, nós estamos disputando o título. Nós perdemos um treinador, nós tivemos uma eleição no meio do campeonato, uma eleição dolorosa, tu sabes disso. Nós tivemos uma eleição para a presidência do clube no meio do campeonato. Nós tivemos eleição onde Troca de vice de futebol onde em meio, o vice de futebol do presidente foi disputar a eleição com o cavalo do comissário. E nós vencemos isso ainda por cima. E depois disso saiu o nosso treinador, por problemas lá dele particular, em relação a querer mais jogador, sei lá, não importa, mas saiu. E nós fomos buscar um outro treinador, que é o Abel, que não estava treinando equipe nenhuma, mas que é um excelente treinador. E muito ligado à história do Internacional a essa acabou situação. levando. Quer dizer, tudo depõe contra nós. E nós no mínimo, vamos ser vice-campeões. Se não campeões. Quer dizer, esse não time perde que não mais é o bom vice. para ti. Não Para perde mim mais não, um. para mim eu acho que o Internacional é um time mediano, mas esse campeonato está sendo medido e comparado por baixo, porque o Internacional não é tudo isso. E vou te dizer outra coisa, com a saída do treinador, eu acho até que foi uma loteria para o Internacional, porque o Internacional, com o Cudê, vinha decaindo. E com o Abel, o Internacional conseguiu um sucesso que eu não sei o que Ângelo, seria. tudo aquilo que tem o acho antes é um problema. Ou C, né? Ou C. O Eu futebol sei, não tem eu o C, acho, né? não tem o Futebol acho. Não, sim. não é o acho. Quando o Cudê saiu, estava decaindo. Só que o acho dele, Tava ele decaindo. erra sempre. Daqui a pouco vem, errou! É. O acho dele, ele erra sempre. É verdade. Mas por quê, rapaz? Não, Quando o Cudê... Vai começar? Aonde que eu errei quando o Cudê saiu? Ele não vinha caindo? Tchê, O Internacional não vinha caindo de produção? eu estava- Vinha com 4, Eu não vou 5. defender o Cudê, eu não vou defender o Cudê. né? Só que quando ele saiu, o Internacional era líder do Campeonato Brasileiro, eu não vou defender, não tem nada a Ainda ver. disputava- Ele era líder do Campeonato Brasileiro, estava classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil. Mas vamos ver, pro Abel não acabou o campeonato ainda, não. Não. O Abel, Ouvi eu dizer. ele exatamente ontem, após a coletiva, disse que o campeonato ainda não acabou. Claro, vai dizendo. Mas você tem que confiar porque essa situação também atual, né, que estávamos antes do jogo, foi devido a um resultado em que o Flamengo não participou, o jogo contra o Sport. E o Flamengo não vai jogar contra o Sport, o Flamengo vai jogar contra o São Paulo. Então, não acabou. Eu já tinha dito isso antes, que só acabaria se tivesse um campeão. Daqui hoje, só poderia sair um campeão.
que seríamos nós. Mas foi um jogo com características e detalhes muito, muito especiais, né? Que não condiz muito com a verdade. Essa é a real, é a verdadeira verdade. Não, o Abel tem razão, não acabou assim, porque matematicamente o Inter mais do depende que de um matematicamente, Cadu, Agora, mais do que matematicamente. Não, depende mais do Inter, né? São Paulo Deixa eu precisa só lutar. repetir uma coisa, mais do que matematicamente, porque na verdade, o empate do Flamengo com a vitória do Inter dá o Inter. Dá o título Sim, antes pelo dá o saldo de Inter. gols. É verdade. Então o Flamengo entra, uma coisa é tu ganhar. Com os times atuais, 10 jogos do Flamengo, o Flamengo vai ganhar 7 do São Paulo. 7, 8 jogos, porque tem muito mais time. Porém, o Flamengo é obrigado a ganhar. E ele, O São Paulo depois está dessa lutando por vitória, Libertadores também, né? Mas é? O São Paulo está lutando por classificação para a Libertadores. Estava perdendo 1-0, agora um pênalti para o São Paulo. Não sei se... Quem pode, naquela questão, o Fluminense que ontem empatou, pode dar uma beliscada na vaga do São Paulo. Pode. Em termos de vaga direta na Libertadores, né? Então isso talvez ajude o Inter na obrigação. Embora hoje o Muricy já se posicionou que o São Paulo vai de tanque cheio para esse jogo e não vai poupar ninguém, né, para esse jogo, até porque com esse resultado. Mas convenhamos também, a gente tem que olhar, é que futebol não existe jogado, né? Não. Mas, Cadu, eu fiz uma reversão aqui, eu examinei dentro da obrigatoriedade e da pressão emocional do Flamengo, mas tem que se olhar a pressão do Internacional também. Que é trazer a mobilização depois de um título praticamente ganho, que tu perdeu no Beira-Rio para o Sport, né? Sofre uma derrota dessa com todas essas questões, tu tens que entrar muito ligado. E aí, tu foi dirigente. Mas o Abel tem... O Mário é um dirigente vencedor, ele conhece vencedor. Tu sabe que para mobilizar um grupo para um jogo, acreditando, não esquece São Paulo e Flamengo. Não é fácil. Não é fácil. Mas agora, a grande vantagem é que o Abel tem essa característica. Ele consegue tirar leite de pedra. Entendeu? O Abel, primeiro, ele é um paizão para os jogadores, sempre o foi, lá atrás, quando eu trabalhei com ele, e agora sei do pessoal lá do Internacional dos Vestiários, coisa que eu não estou mais, que ele é um paizão, ele consegue colocar os jogadores a cabeça no lugar deles. Essa é a vantagem que nós temos. Agora, nós vamos jogar contra o Corinthians, não é com qualquer time, mesmo esteja ruim, é o Corinthians. Hoje o Wagner Mancini já se posicionou em relação aos erros de contratações. Agora chutou o balde, né? De contratações do Corinthians, chutou o balde, né? Que a partir do ano que vem vai ser utilizada a base. E ele já disse que vem a Porto Alegre jogar com o Internacional com 8 jogadores da base do time titular. Eu vou pedir para a nossa diretora de imagem, Ana, separar até uma das partes das entrevistas, se possível, né, que o Abel fala exatamente sobre essa questão, né, motivacional, emocional. Ele usou muito já no vestiário a imagem aquela do Rodrigo Dourado após a partida, né, chorando e falando exatamente sobre essa derrota de ontem, né? Então, vou pedir para a nossa diretora de imagem, Ana, para se ela puder separar exatamente sobre o Abel falando sobre essa questão emocional. Agora, não tenha dúvida que tem essa possibilidade, mas aí tem que ver o lado do Flamengo, né? O Flamengo também, o pessoal, como é que vai desperdiçar uma oportunidade que o Flamengo agora, né? Depende dele. O Flamengo não teve o seu Anjo Garbassi, que assumiu a liderança agora. O Flamengo não teve liderança durante esse Campeonato Brasileiro. Não teve, mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, se o Flamengo jogar com o Internacional 10 vezes no Maracanã, o Flamengo vai ganhar 7 ou 8 desse time do Internacional. Vai ganhar 7 ou 8. Porque o Flamengo, o que o Flamengo tem? Eu quero dizer só o que o Flamengo tem para ter. Everton Ribeiro, Bruno, aquele mas ninguém tem o Gabigol, a Arrascaeta, são 4 caras, mais o lateral que se transforma um avante. Mas eu vou dizer o seguinte, ele pode jogar 10 e ganhar 8. Esse Flamengo tem, todo mundo sabe, mas esse Flamengo chegou agora, ele foi contestado durante todo o Campeonato Brasileiro. Mas chegou. Bom, chegou. Pois é, mas então a gente sabe disso, só que o espírito coletivo do Flamengo não era aquilo, porque o Flamengo com o Jorge Jesus era um, sem o Jorge Jesus passou a ser outro. E não adianta, eu acho que tu com a tua experiência de 500 anos do futebol, que às vezes, se tu não tem um grupo junto, mobilizado, tu pode ter 20 jogadores de potencial e que às vezes não adianta. Eu acho que deixa eu tentar dar uma explicação, Cadu. Circulou uma versão, a questão de 30 dias, porque era inexplicável o plantel do Flamengo com a qualidade técnica e a colocação que ele estava no Brasileiro. Era inexplicável, né?
e disse que teria havido um pacto dentro do grupo de ser campeão e o Rogério Ceni sair ao final, porque o grupo visivelmente boicotava o Rogério Ceni. E veja que desde essa informação, Cadu, o Flamengo acumulou 4 ou 5 vitórias importantíssimas, né? Inclusive essas últimas aí. Então, às vezes, realmente, vestiário, a gente sabe, vestiário rachado, tu pode ter o Pelé, o derruba o treinador. Não tira. E então o Flamengo, pelo que se viu, Mário, na vibração dos jogadores do banco, o Arão que nem jogando estava, os 5 que saíram, o Flamengo, vocês falaram em preparo físico, o Flamengo fez 5 substituições para poder terminar o jogo no ritmo, porque a preparo físico E o Internacional com 9, praticamente, não. Exatamente. Com 9. Então, o Flamengo me pareceu muito mobilizado, muito mais por um pacto dos jogadores do que propriamente um trabalho tático, porque eu não vejo nada taticamente no Flamengo. É uma equipe taticamente comum, cheia de bons jogadores. Vamos chegando aí a 42 minutos do segundo tempo e o São Paulo vai perdendo para o rebaixado Botafogo. Não houve pênalti? Perdeu o pênalti, não? Vai perdendo por 1-0 para o rebaixado Botafogo. Esse é um problema, né? Não sei se isso significa alguma coisa ou não, só que agora, com essa situação, o Fluminense pode beliscar essa vaga direta. E o São Paulo vai ter que vir. E o São Paulo vai ter o São Paulo joga, que fazer, né? O São Paulo joga contra o Flamengo. Tudo certo, questão de estatística também. Estatística é aquela história. Não significa nada, só às vezes, né? Até o ditado aqui é que nem biquíni, mostra tudo, mas não mostra o essencial, né? O Rogério Ceni como treinador, jogando contra o Botafogo no Morumbi, nunca ganhou de ninguém. E eu acho que o treinador... Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. Contra o São Paulo. E assim, os jogadores, o clube São Paulo está com um problema em relação ao Ceni e transfere para os jogadores. E eles têm lá o Muricy, que é um cara que é extremamente respeitado. Esse tu vou ser sincero, né? Mas foi na tua gestão a primeira vez. Veio lá do Figueirense. Ele veio do Figueirense. Eu me lembro. Era um treinador que estourou com uma certa idade, né? E ele tem um respeito muito grande para o Internacional e ele é muito respeitado em São Paulo. E ele foi bem claro, nós vamos jogar para ganhar. Ninguém vai tirar o pé. Aqui ninguém tira o pé. Eu vou falar com os jogadores. Apesar que ele não vai ter o título de treinador, mas eu acho que vai ser o dedo do Muricy no vestiário que vai comandar o São Paulo. Ele é respeitado. Mário, acerto quando eu digo que você era o Muricy 2003, 2004? 2004. Tu lembra daquele assunto? Mas já tinha sido campeão pelo Náutico, ele começava a se destacar. Sim, e aí depois do Figueirense, mas houve até uma certa crítica. Mas ele treinou o Náutico. O treinador do Figueirense para o Internacional. É que não tinha Anjo Garbaschi lá criticando, então foi muito mais fácil, né? Ô, Ângelo, eles continuam brigando contigo, Ângelo. Eu tirei uma temporada fora, que eu volto. Não, ele também estava fora. Brigando contigo. Ele também voltou. Vamos acompanhar o que a gente falou sobre a questão, Mário Sérgio. Vamos lá. Sobre a questão do lado motivacional, essa derrota de ontem, o Inter tem essa chance, essa possibilidade, né? Embora difícil, mas futebol tem disso, né? Enquanto não joga, não existe jogo jogado. O Abel falou sobre essa questão do motivacional, mesmo com a derrota de ontem. Não, porque nisso eu sou bom. Posso não ser bom em nada, nisso eu sou bom. Pode ficar tranquilo que se nós não tivéssemos essa capacidade, a minha comissão técnica de jogadores não lutaria da maneira que lutaram. Eles dignificaram e muito essa camiseta. Nós não esquecemos os torcedores que estavam presentes no aeroporto ontem, nos incentivando. Nós não podemos esquecer os torcedores que estavam na saída do hotel hoje. Isso tudo é para o nosso torcedor. Né? Essa é a razão de ser de um grande clube. Isso aí não vai ser problema. Não acredito. Porque não acabou. Simplesmente não acabou. Eles têm que vencer. Eu falei para vocês na semana passada, depois da vitória do Vasco, que eles tinham que vencer 2. E nós temos que vencer 1. Quem sabe? Se eles vencer as 2, parabéns. Né? É um time montado para ser campeão, de um grande valor, de grandes jogadores. Mas que as coisas aconteçam, tanto no Beira-Rio como em São Paulo, de maneira mais clara. E o engraçado é que esses 2 jogos aí complicados foram 2 árbitros paulistas. Estranho.
Eu não entro nessa aí de má intenção, de favorecimento. Eu não entro nessa neura aí, né? Eu acho que essa questão do VAR, ela deixa ainda muitas coisas a desejar, tem que existir um aperfeiçoamento disso. E eu fico mais no baixo nível da arbitragem do futebol brasileiro. Não vejo má fé, estilo Cadu, eu só quero foi roubado, eu só quero repisar uma... Porque o Internacional também teve lances em determinados momentos aí do Campeonato Brasileiro que foi beneficiado também, então não adianta. É aquela velha história, a banca paga, a banca recebe. Acho que nós temos focado Cadu, no Corinthians eu só quero repisar uma questão, Mário, porque nós falamos das virtudes do Flamengo, né, de jogadores virtuosos, mas vamos também convir que os miolos de zaga do Flamengo é um escândalo. Tanto que ele trouxe o Arão. Tanto que ele baixou o Arão. Ele estava usando o Arão, é bem lembrado. Ele estava usando o Arão e aquele menino que virou titular pela lesão do Arão, aquele zagueiro alto, 1,96 m, é 1,96 m de muito mau futebol. De muito mau futebol. O pênalti que ele faz, Mário, se é o nosso zagueiro, nós que somos do jogo, se é o nosso zagueiro, a gente dá nele, né? A gente dá nele porque ele puxou a camiseta do... de amador, né? De amador, sabendo que hoje tem VAR por tudo que é lado, tu vai puxar uma camiseta numa decisão, o jogo com 10 minutos. O treinador então, eu acho que se há alguma esperança do Internacional é que a parte forte do São Paulo, exatamente a penetração através do Luciano, que saiu daqui, que é um dos goleadores do campeonato, e os dois meias que chegam muito forte. Ele perdeu um deles hoje. A perda do Reinaldo hoje, talvez o Inter Cadu tenha que lamentar muito, que o Reinaldo é um número de assistência. A última vez que vi, ele tinha mais de 10 assistências para gol. É belo jogador, né? Agora tem razão, Inter essa zaga é sofrível. O treinador que estava antes do Ceni, ele cansou de queimar essa zaga, mas queimar em entrevista, dizendo que os jogadores só faltou chamar de ruim, de resto ele chamou. Entendeu? E isso trouxe um prejuízo, talvez. E tu tem razão nesse pacto aí. Começou por aí, porque o Ceni também não é um treinador. Bom, falando em coisa boa, em certeza, em garantia, tranquilidade, é o local que você tem que levar para fazer a revisão do seu carro. É na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo, correto, né? Para você fazer a revisão do seu carro, os pneus estão ficando carecas, desgastados, então aproveite a promoção permanente que você tem lá, além de outros serviços que lhe oferece a Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro, troca de pneus e outros serviços também. Nesse momento, para segurança, tranquilidade, ganhar tempo, agende sua ida até a Casa dos Pneus. O telefone está aí na tela, 51, código de área 33424245. Bom, a gente está vivendo essa pandemia aí, a situação se agravou bastante, né? Então você precisa aí, tem que fazer seu teste de Covid. Então é na H-Pharma da Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, quase esquina ali com a São Pedro. Olha só, R$120 o teste rápido, né? Para uma pessoa, 2 ou mais, fica sendo 99. E o PCR, 150 para uma pessoa, sendo 2 ou mais, então R$119. Então é importante é fundamental que você agende, né, a sua ida para a realização do seu exame pelo telefone 51, o código de área 3030-0055 na H-Pharma da Benjamin Constant, 1253. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que sempre facilita a sua vida, né? Como Banricompras, na hora de pagar, não tenha dúvidas, vá de Banricompras. Olha, aquela promoção permanente aqui do nosso 2 toques, né? Que é da Clique Gráfica Impresso, Clique Decora, que tem inúmeras opções de quadros decorativos para a sua casa, com quadros incríveis, exclusivos, né? Buscando sempre aprimorar sua decoração. Você também pode personalizar o seu. Olha só, esses quadros maravilhosos. O pessoal do interior, né? Tem o site www.cliqueimpresso.com.br/decora. E aí você tem toda a possibilidade de ter um desses quadros maravilhosos. E também o WhatsApp, né? 51, código de área 996-78-1528. E o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do WhatsApp, além do site, tem direto na loja que fica na Avenida Nilo Peçanha, 2469. Olha, o preço desses quadros, para você dar de presente, decorar na sua empresa, na sua residência, aonde for, apenas R$119. É dado, né? E se disser ainda que assistiu aqui no programa 2 Toques, tem mais um desconto. Sai mais barato ainda esses quadros lindos e maravilhosos lá da Gráfica Clique Impresso. Sua gráfica um clique, que pertence ao Grupo Impressor. Nossos 2 Toques também para o Grupo CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Participe, se associe,
né, ao grupo CPL, Grupo Profissional Liberal. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha com a mensagem aí dos nossos patrocinadores e falando da vitória do Grêmio, né? O Grêmio que venceu ontem o Atlético por 1-0 e garantiu já a sua participação na Libertadores desse ano, na realidade, né? Na próxima temporada, mas esse ano, pelo menos já na pré-Libertadores. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje com Ayrton Rusch, o Ângelo Garbaschi e Mário Sérgio Martins, que vocês nos acompanham no canais 24, 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais, só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Nossos Dois Toques para Baidob, lá você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas também automatização residencial, mas não só sua residência, sua empresa, seu consultório, seu escritório. Películas para carro e para residência, uma maravilha, espetáculos, películas de residência da Baidob. 2 endereços, Benjamin Costa 1315, esquina com São Pedro, Avenida Ipiranga 5800. Nesse momento também para pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, esses 2 endereços aí, que você agenda a sua ida até uma das lojas da Baidob, está aí o telefone na tela para você, com segurança, tranquilidade e ganhar tempo. Nosso 2 toques para deixar o seu carro, que é um brilho total, né? Um brilho total, a lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz 5 estrelas, né? Está aí o endereço, são mais de 40 anos a lavagem 5 estrelas. Está aí o endereço na Avenida Nilópolis, né? E é diariamente, se você não tem tempo durante a semana, pode ser no sábado, no domingo está aberto também para deixar o seu carro, que é um brilho, que é um espelho total, lá na lavagem 5 estrelas. Também para o Grupo Aspecir, que é todos os ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, pilar do São José, que está aí na sua pré-temporada para as competições que tem pela frente, Série C do Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Gaúcho. Olha, você pode baixar o aplicativo do São José, que tem todas as informações do São José ali. Inclusive, você pode se associar ao São José, né? Então, é só para você procurar na galeria aí dos seus aplicativos São José Oficial, que você também tem aí, acompanha o São José diariamente. Bom, o Grêmio ontem garantiu a sua classificação, pelo menos já Mas o Grêmio que está de olho é na decisão do próximo domingo. Vamos ver os melhores momentos da vitória do Grêmio ontem, Ayrton Rusch? Sem dúvida. Cadu, eu quero primeiro fazer uma homenagem ao Grêmio como instituição, né? Eu acho que é muito importante. O Grêmio faz, desde a inauguração da Arena, o Grêmio faz a sua sexta Libertadores, só esteve fora em 2015, Cadu. Isso mostra o tamanho do Grêmio. O Grêmio completará a sua 21ª Libertadores da América. Isso me envaidece, mostra o Grêmio como história, né? Como história e como clube. Eu julgo isso muito importante. Em relação ao Grêmio propriamente dito, e lógico, as luzes do Internacional chamaram as luzes, mas nós temos uma decisão que começa já domingo, eu não estarei aqui antes disso. Então, quero dizer o seguinte, Mário, o que eu tenho defendido nas redes sociais, porque o pessoal, você esquenta a cabeça, quer brigar, quer demitir, acha que demitir treinador, preparador físico na semana de jogo. Muito fácil. Não se faz isso. Tem 20 anos de experiência, o Ângelo tem 20 anos como dirigente, né? O Ângelo tem 40, 50 anos de jornalismo. Futebol não se faz assim. Então eu tenho defendido, precisa encerrar a Copa do Brasil e aí sim o Grêmio vai revisar seu departamento médico, seu departamento de fisiologia, sua preparação física e suas questões táticas, né? E com respostas de jogadores contratados que não vieram. Mas isso não se faz em meio à decisão, em semana de decisão. Não. Então eu conclamo todos os gremistas a que nós nos unamos, temos 2 jogos decisivos. E aí, ao final disso, vamos ver quem deu a resposta, quem não deu a resposta, quem precisa sair, Carlos Eduardo, e quem o Grêmio precisa trazer para continuar sendo grande. Eu concordo contigo, mas nesse ano, que o Ângelo disse muito bem, um ano atípico, né? O Grêmio terminando como ele terminou a classificação para a Libertadores, ele joga logo ali. Ele joga, além de começar o Gauchão, que é no meio disso tudo, o Grêmio joga ali há 7 dias, se não me engano. E joga um mata-mata.
Né? Pré-Libertadores. Com um clube já vem disputando. Então, acho que o Grêmio vai ter que fazer isso aí, que tu disseste, que eu concordo contigo, mas com mais rapidez que nos outros anos. Essa avaliação tem que estar pronta. Sim, não, ela tem que estar pronta. Ela não pode nem ser feita, nem publicizada. Não pode parar agora. É evidente, mano, que hoje, não naquele tempo que nós éramos dirigentes abnegados, que tínhamos que trabalhar 14 horas por dia dentro de um clube de futebol não remunerado e com muito orgulho, sem remuneração. Sim, né, Marcos? trabalhamos bastante sem remuneração e com muito orgulho. Mas hoje não é isso, mano. Hoje nós temos profissionais da área do futebol trabalhando 24 horas por dia, muito bem remunerados, exatamente para estarem com as contratações prontas, alinhavadas, né? Respostas do departamento de fisiologia, do departamento de preparação física já prontas. Os diagnósticos não virão depois da decisão da Copa do Brasil. Os diagnósticos têm que estar prontos. O departamento de futebol tem que estar pronto. Mudou bastante, mas é que nós temos que ter um plano A, que o Grêmio nem é plano B, é plano A preparado, porque ele vai ter que iniciar a Libertadores, que os primeiros jogos serão decisivos. Nós sabemos disso. Não, e se o Grêmio ficar nessa posição, é o primeiro, é na altitude, joga em Lima, no Peru. Agora, tem a vantagem, certo? Eu não estou, de maneira nenhuma, não é um demérito em relação a isso, né? Que o Grêmio ganhar contra o Brasil, tem essa possibilidade. E aí é outra história, muda tudo. A palavra que eu disse. Né? Que ele vai ter mais tempo para resolver essa questão, entendeu? Lógico. Eu estou colocando isso aqui, há a possibilidade do Grêmio não ganhar, tem essa possibilidade. E existindo essa possibilidade, tudo isso que tu falas, e acho que está certo, tem que ser resolvido num curtíssimo espaço de tempo. Mas vamos deixar bem claro, mesmo o Grêmio... É que decisão, a motivação é outra, a situação é outra, pode ser diferente. Se o Grêmio não vem num bom momento, o Palmeiras também não. O Palmeiras empatou hoje em casa, mesmo com um time alternativo que o Grêmio terá no jogo de quinta-feira contra o Bragantino, porque vai focar no primeiro jogo da decisão no próximo domingo. Esse Palmeiras empatou em 1-1, jogando no Parque Antártico. O Atlético Goianiense, jogando no Parque Antártico. E o Grêmio, desculpa, ele jogou agora, nessa segunda-feira, e joga quinta de novo o Palmeiras. Ele vai ter que enfrentar aqui. Mas vai jogar, mim, ele vai jogar, vai com reserva. Vai com reserva nisso. A exemplo do Grêmio. Talvez o Renato nem viaje. Talvez o Renato nem viaje. Não, talvez não, com certeza. Quando eu digo do Grêmio, é que o Grêmio há que se manter uma estrutura. O que o Grêmio fez apostas, e eu não faria isso como conselheiro do clube, não vou depreciar jogador do clube à vésperas de uma decisão, porque ele pode vir a precisar. A tua queixa está me parecendo a imprensa, Ruxa. Vamos ver o que a imprensa que está colocando isso. Não, a imprensa está fazendo jornalismo. Pois mas é ela que está fazendo isso. Respeito. Eu estou dizendo que a minha posição como conselheiro é de que a direção tem que... Inclusive essa questão de que se o Renato fica ou não fica, o presidente já sabe se ele fica ou não fica. E o Renato sabe também. O Renato sabe e o Romildo sabe. E o diretor de futebol... Vamos lá, vou pedir mais uma vez. É evidente, né, Mário? Eu não posso imaginar que o Renato vai decidir isso 15 minutos depois do jogo, a 3 dias do jogo. Vou pedir até para a nossa diretora de imagem, mais uma vez, a Ana, para separar exatamente essa questão que o Paulo Luso, vice-presidente de futebol do Grêmio, falou ontem sobre a questão, né, da permanência do Renato após aí o final, né, a Copa do Brasil. E muitos dizem que ele não permanece, que ele não fica, que o Renato, inclusive, estaria saturado, até porque ele tem uma vida aí, né, aqui somente vivendo dentro de um hotel, né? Não tem, por mais que ganhe, por mais que um alto salário tem, mas vão para 5 anos, são 4 anos e meio, né, numa situação como essa. Então, quando a Ana tiver essa condição, do Paulo Luz falando exatamente sobre essa questão aí da permanência do Renato, o Grêmio que já definiu, vai poupar jogadores, vários jogadores estão sendo poupados. Sim, talvez nem o Renato vá. Mas, Mário, quando eu falo em continuidade, eu digo que o grupo diretivo continua. Portanto, as avaliações são permanentes e os relatórios estão na mão dos dirigentes. Não há dúvida O presidente Romildo se mostrou competente, o Paulo Luz é uma pessoa capacitada, os diagnósticos estão prontos. Eles não estão sendo anunciados para nós. Eu ouvi uma entrevista. Mas sabe agora... Eu ouvi uma entrevista do presidente, do teu presidente, que vai ao encontro disso. Ele diz, olha, as decisões já praticamente disse, ele não disse lá, estão tomadas. Nós só temos 2 jogos pela frente que são decisivos para nós. A gente fica olhando para o lado e fica perguntando o seguinte, vamos dizer, claro, eu já disse aqui, até o Cadu disse várias vezes no programa, o Renato sai se quer. Né? Não é eu que digo. O Renato só sai do Grêmio se ele quiser. Então a gente fica olhando para o lado aqui no Campeonato Brasileiro, terminando o Campeonato Brasileiro e tendo que começar um novo treinador, olha para o lado assim, qual é o treinador que tem para contratar?
que está disponível. Mas o Grêmio no não pode mercado. ficar refém do Renato. O Grêmio vai Deixa ter que eu achar botar, um treinador. deixa eu botar Quem só é que tá uma disponível questão no aqui mercado? que é informação, ou seja, o Botafogo, enquanto a Ana, nossa diretora de imagem, procura aí, que é o Paulo Luz falando sobre a questão motivacional, né, sobre a permanência, melhor dizendo, né, o Renato, a continuidade do Renato no Grêmio. Olha só, o São Paulo agora ficou na 4ª posição com 63 pontos e o Fluminense, que pode beliscar essa vaga, com 61 pontos. Então, né, é obrigado o São Paulo, pelo menos, a garantir um empate que seja, para garantir a vaga direta aí na Libertadores O do jogo próximo tomou ano. outra conotação, né? Vai dar fogo agora. Acho que Já o São estamos em Paulo, condições aí, Ana? ele joga por ele para a agora, gente não ver só sobre por essa nós. questão aí. Vou repetir, é o Paulo Luz falando sobre a continuidade do Renato no Grêmio, né? Na coletiva dada ontem. Agora, enquanto isso, deixa eu fazer são muitas mensagens aqui, deixa eu fazer. Olha aqui, ó. Primeiro quero mandar um abraço e um beijo pro nosso amigo Zelinho, né? Querido Zelinho, que está na nossa audiência aí. Com saudades, Zelinho. Eu preciso dizer que hoje eu sou portador de um grande abraço ao Cadu também, de um ilustre conselheiro gremista, que ensinou o Filipão, um pouco de tática que o Filipão sabe, foi ensinado por ele. O nosso querido delegado Benhur, te transmite um Tive abraço. prazer de fazer um programa com ele numa outra emissora. Grande Ele falou Benhur. muito bem de ti, inclusive. Que é um querido. Né? Serginho Vasco está lá no litoral também, olha aqui, ó. O Abraço, Serginho Serginho. Vasco. É melhor Esse entende também, É esse melhor entende. te preocupar em ganhar do Corinthians, todo mundo só fala do jogo de São Paulo. É verdade. O Serginho não ouviu falando. Pô, Serginho, por favor. o Serginho conhece faz muito, justiça Serginho pra conhece mim. muito. Acabei dizendo exatamente isso. Agora vem as imagens ali. Vamos lá, vamos ver o Paulo Luz falando aí sobre a continuidade do Renato. Olha, com muita tranquilidade. E eu te diria sim, até porque nós temos uma harmonia, uma relação de muita lealdade, muita confiança com o presidente Romildo Bolzan. E na coletiva que ele deu na sexta-feira para os órgãos oficiais do Grêmio, mas com grande repercussão, ele deixou muito claro que esse assunto será tratado no momento adequado, por ele próprio, né? Com a responsabilidade e com a agilidade que ambas as partes, tanto o Renato como a instituição, o Grêmio, e também com o mesmo respeito que ambos se acreditam, né? Então é um assunto que vai ser tratado com a devida tranquilidade, serenidade pelo presidente, com o Renato, no momento adequado. Pois é, o presidente Romildo deu uma enquadradinha no Renato, né? Deixa eu dizer, primeiro naquela uma live ano bela, passado. uma bela entrevista do Paulo Luz, mas o Mário sabe, de novo, o uso do testemunho do Mário, tem muita coisa que tu não pode dizer. É verdade. Né? Claro. E o Paulo Luz, é evidente que o Paulo Luz, eu faço uma aposta com o Paulo Luz e o presidente Romildo sabem se o Renato lógico. continua ou não. Até porque o Grêmio não poderá terminar a participação na Copa do Brasil no domingo e viajar quarta-feira para jogar um jogo de Libertadores sem técnico. Não é possível isso, né? Então, me parece, até pela amistosidade, pela história que o Renato tem dentro do Grêmio, ele disse duas coisas. Eu continuo com qualquer resultado, ou eu saio com qualquer resultado, contratem outro treinador e eu saio domingo. É isso. Mário, tu sabes que é isso. Ailton, o Renato é diferenciado em relação ao Grêmio. O Renato vai sair agora, e não sei se vai sair, mas tudo indica que sim. Daqui a 2, 3 anos ele volta. É um treinador que está ligado, assim como o Abel está ligado ao Internacional. Mas não com o Abel jogou no Internacional, se não me engano. Não chegou a jogar. Não chegou a jogar no Internacional. Mas era um grande zagueiro. Era um grande zagueiro, de qualquer do forma. Vasco da seleção. A identificação do Abel passou a ser quando ele veio como técnico e deu as maiores conquistas do Inter, Libertadores e Mundial. Mas ele não começou aí, para quem não sabe, ele começou lá Vamos lá, eu atrás. estou terminando aqui, deixa eu Bem fazer antes. algumas mensagens aqui. O Roque Pinto, olha, o Grêmio na pré-Libertadores porque é fraco, o Grêmio não tem esquema nenhum, é uma bagunça. O Lucas Santos, o grande Hudson José, que esteve no aniversário semana passada, então vai um abraço agora publicamente, Hudson, parabéns aí. O Márcio Fraga também, o Vander Macedo, o Darian Weber, olha, Não tem ninguém xingando o Ângelo aí, né? Não, Eu não venho mais, hein? o Paulo Eu não Roberto, venho mais, o Paulo Roberto está xingando, mas tem outros aqui que também estão elogiando, como sempre, o Ângelo Garbassi. A assessoria dele O funciona, Sandro né? Fabiano também, a Nara dizendo, que bom esse retorno do Ayrton Rusch, saudando o teu retorno aí, o Darian Weber, a tranquilidade do Garbassi que é de quem sabe que é gênio. Agora sim!
João? Esse cara é inteligente. Diz o nome dessa menina aí, por favor. Não. É o Daria Weber. Sim, A Nara Lúcia que está dizendo que maravilha, Ayrton Russo voltou. Um abraço. O Roni, Uma troca minha, viu? o Vanderlei, o Alessandro, né? E aí vai, né? São muitas mensagens, pelo menos eu fiz referência a algum. Olha, mas esse... tem gente que também mandou o Garbaschi longe. Né? Não vou nem dizer. Não vou dizer. Ninguém ia fazer isso com o Garbaschi. Ninguém ia fazer isso com o Garbaschi. Que bom ver vocês aqui, Bruno. Que legal. Olha, sabe a alegria que eu estou de fazer com esse trio, Cadu, de novamente, né? Esse programa, muitos anos juntos, eu e o Ayrton, nós estávamos lembrando agora 2003, 2002, né? Lá na extinta, nem é extinta mais, mas trocou de nome, coisa e tal. E encerramos. Tem mais referência aqui ao Salomar, ao Gerson Santos, ao Alessandro Oliveira, ao Fabiano Toniolo, e aí vai o pessoal todo. Bom, ainda hoje a gente pode sair daqui para o Barranca. A partir de amanhã, pelas novas determinações aí, o banco estará fechado às 8 horas da noite, né? Hoje ainda tem essa possibilidade, mas a gente não vai ficar privado mesmo mais tarde para janta, porque o Barranco, você curte as delícias do Barranco, vai continuar de maneira presencial até às 8 horas da noite, ou pedido pelo teleentregas, né? Seguidinho a gente bota na tela aí olha só, são aí os teleentregas do Barranco e do Barranquinho para você curtir em casa, de maneira presencial a partir de amanhã até às 8 horas da noite, almoçar, enfim, né? Depois pelo teleentregas do Barranco. E aquelas promoções tem sempre no Barranquinho, de terça a sexta, né? Alternando assado de tira Angus e entrecô Angus, alternando durante a semana. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar, não esquecendo sempre aquelas promoções que você tem lá de vinhos e espumantes que o Barranquinho lhe oferece. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motors. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113, da revenda da Avenida Ceará 370. Olha, o Jefferson Fisternal continua com aquelas barbadas imperdíveis para você sair de carro novo, né? É o Cerato, novo Cerato 2.0, em 24 vezes, taxa zero, Sportage, Kia Rio, seminovos. Olha, você não está de carro novo porque não quer. Então é só passar em uma das revendas da Kia São Motors. Avenida Ceará 350, Avenida Ipiranga 8115. Preço e qualidade, onde é que você encontra? Só tem um lugar que você encontra preço e qualidade. É no Grupo Zafari. Chegar aí, tá aí o Grupo Zafari. Preço e qualidade no Grupo Zafari. Valeu, Ayrton Ruschel, Ângelo Garbaschi, Mário Sérgio Martins. Tá chegando aí Guilherme Macalossi com Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente importantes e relevantes. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.